Ai, é muito lindo. Essa é a resenha, é muito lindo, vai ler. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao canal da Preta de novo. Eu comecei esse quadro com o Afro Clube do Filme, né? Mas aí eu pensei, cara, tem um monte de literatura preta que eu posso pesquisar e eu tô começando a entrar em contato com isso agora. Eu sempre fui uma leitora muito ávida, mas eu nunca lia escritores negros e personagens negros e histórias que fossem voltadas para pessoas negras. Então, eu pensei, por que eu não faço um Afroclube tanto do filme quanto do livro? Aí eu vou tentar fazer uma semana uma semana outro, tipo, fazer 2 vezes no mês e aí uma vez ser livro e outra vez ser filme. O que vocês acham dessa ideia? Esse foi o primeiro livro, eu acho que de fato eu posso dizer que é um livro de uma autora negra que eu li mesmo, assim. Livro literário, óbvio, né? Porque livro acadêmico, texto e tudo mais, eu já li aos montes, mas eu acho que o mais difícil mesmo é encontrar literatura, ficção e, enfim, coisas mais lúdicas. Eu cheguei a ler um pouco de Carolina Maria de Jesus, mas ainda assim eu acho que foi muito pouco. Não foi tipo a obra inteira, então A Cor Púrpura é o primeiro, o bichinho. E vamos lá, porque é o primeiro livro, eu tô muito emocionada, meu Deus. Compartilhar a minha experiência de primeiro livro pretinho, assim. E ainda por cima é um livro de uma preta lésbica. E que amor, meu Deus. É maravilhoso esse livro, sério, de verdade. Ele tem 315 páginas, é um número relativamente pequeno de páginas, eu considero assim, pelo menos. Não é tão pequeno assim, mas também não é tão grande. A autora é a Alice Walker e tem um filme desse livro também, com o mesmo nome, A Cor Púrpura. Eu vou falar as minhas impressões antes de ler o livro ou assistir o filme. Eu ainda não assisti o filme, mas antes de ter qualquer contato meu com a obra, eu ouvia falar dessa história e eu já tinha uma opinião mais ou menos do que seria, o que eu achava que seria, e foi totalmente contra as minhas expectativas. Eu achava que ia ser uma coisa e foi outra, porque eu sempre ouvi as pessoas falando que choraram muito assistindo o filme ou que lendo o livro e que a história era muito triste, bastante pesada. Eu achei que fosse ser algo parecido um pouco com Preciosa, sabe? Que é uma história de muita tristeza e de muitas violências, e eu achei que fosse ser nessa vibe. No começo do livro já te vem com uma série de violências contra a Celie, que é a personagem principal, mas eu me surpreendi porque esse não era o foco da obra, sabe? Tipo, essas experiências, elas ficam muito escuras, que marcaram a experiência dela de forma muito intensa e constituem ela de uma forma inegável, mas não é da forma como eu esperava, entendeu? Acho que eu esperava já aquela tokenização de pegar aquela pessoa sofredora e colocar ela num centro pra dizer pras pessoas, olha, se essa pessoa sofreu tanto assim, você consegue ser melhor. E eu não gosto desse tipo de obra, eu acho muito feio, muito errado, não gosto. Uma pessoa que vira pra mim e fala que assistiu Preciosa e achou uma lição de sobrevivência e me inspirou a ser uma pessoa melhor, já ficou tipo, cara, você assistiu esse filme direito, assim? Que, né? Não acho legal. Mas eu fiquei muito surpresa. É a história dela, por ela, pra ela. Não é uma... Eu acho que eu vejo muito quando são histórias pesadas de pessoas pretas, são muito pros outros, sabe? Tipo, a gente é como se fosse um objeto e não um sujeito daquela ação. A Cor Púrpura não retrata isso dessa forma de jeito nenhum, sabe? E ela é totalmente agente, totalmente sujeita dessas experiências, e eu acho legal porque ela tem toda uma autonomia desenvolvida ao longo do livro. Eu tava lendo esse livro quando eu tava numa vibe muito pesada de questionar os racismos e as minhas vivências, e às vezes eu sinto muito presa, sabe, nessas vivências, como se eu não pudesse, aliás, eu não posso sair delas, né, por ser minoria em diversos aspectos. Eu estava muito desesperançosa e volta e meia me bate esse desespero de não poder sair dessa condição, dessa situação, e que isso são coisas que eu vou vivenciar durante toda a minha vida. Isso é muito pesado. E esse livro foi uma terapia, assim, pra mim, de verdade, porque ele mostra como você pode ser agente da sua própria história, sabe? Como você pode transformar situações ao seu redor e ser pessoas diferentes, e que as experiências que você passa, elas te definem sim, mas elas não precisam
ser um fator de limitação sem, e que você também tem sua individualidade, sua subjetividade, e que existem oportunidades na vida, sabe? Que existem outras maneiras de você ficar em paz consigo mesmo. Eu acho que é isso, sabe? O livro fala muito sobre o alcançar dessa paz interior da Celie. Porque antes, eu também achava que esse livro ia ser um livro sobre amor sapatão. Não é de jeito nenhum o foco do livro. O foco do livro é totalmente outro. É a relação da Celie com ela mesma, no meio da relação dela com as outras pessoas. A narrativa vai mostrando isso de forma muito incrível, sabe? Tipo, no começo, os personagens ao redor dela não tem nome. Ela chama eles de senhor, de senhora. Ao longo da história, a gente vai descobrindo o nome desses personagens à medida em que a Celie vai dando o nome pra ela, sabe? À medida que ela vai se encorpando na persona dela, de autora daquela obra. Da vida dela, de autora da vida dela mesmo, sabe? Ela raramente fala no começo, assim. Ela é uma pessoa bastante calada, que aceita muitas coisas que a vida deu pra ela no começo da história. Aos poucos, ela vai saindo desse padrão por ela mesma, sabe? Tipo, as experiências ao redor dela interferem nisso, claro, óbvio. Mas é todo um processo muito dela, parte dela, é pra ela. E eu achei isso absurdamente lindo. E com o exemplo, acho que o mais legal é porque não é uma história de como ela se transformou a partir de outra pessoa, e sim a partir dos exemplos reais, tangíveis ao redor dela, como, por exemplo, as mulheres da obra, sabe? Tipo, todas as personagens femininas desse livro são extremamente bem construídas, muito maravilhosas e autônomas. Todas elas têm uma forma de agir diferente, são muito únicas, mas o livro não mostra nenhuma delas como sendo mais correta que a outra ou errada. E por mais que a Celie tivesse sido, durante todo o início da obra, uma personagem mais calada, que aceitava muito as imposições que a vida dava pra ela, isso não era caracterizado como uma coisa ruim. Ela mesma explica os motivos pra ela ser assim, sabe? Os outros podem ver ela de outra forma, mas ela se entende de um jeito que é dela, o motivo pra ela ser do jeito que ela é. E as outras personagens têm personagens extremamente fortes, personagens extremamente delicadas, personagens que estão no meio disso tudo, e todas elas são exemplos pra Celie, sabe? E ela vai se construindo junto com essas mulheres sensacionais que são apoio pra ela e que são fonte de conversa e de crescimento e de estar juntos, sabe? E eu achei que isso foi uma coisa muito sensível de ser colocada, porque ninguém vira pra ela e dá um conselho. Tem até uma parte que a Celie fala sobre personagem X e ela fala assim: eu não posso dizer pra fulana o que ela deve fazer. Isso, se ela não aprender a falar por ela mesma, ela nunca vai conseguir ser ninguém na vida. Eu achei isso muito legal, que ela deixa esse espaço pra essa terceira fulana descobrir qual é a voz dela e como ter voz na vida dela, porque a voz não é algo que alguém te dá, te entrega numa bandeja e fala: toma aqui sua voz, usa ela. E eu achei isso, assim, de uma sutileza tão grande, assim. E outra coisa que eu achei muito sensível, assim, é que é a relação dela com a homossexualidade dela e da Doci, que são passadas de uma forma muito natural. É tudo muito natural, tanto que não é demarcado, assim, esse é um livro essa é a história de uma mulher, de um romance sapatão. Não, o romance sapatão faz parte da história, mas não é o centro, porque ela é isso, mas ela também é um milhão de outras coisas. Eu acho isso sensacional, porque muitas vezes eu me sinto muito fragmentada na militância. Você é isso, vírgula, isso, e tipo, pra você se encaixar dentro de uma categoria de minoria e outra categoria e vírgula, sabe? Você não é um indivíduo que possui várias facetas. E eu acho que o livro torna isso muito natural, muito orgânico. Ela simplesmente é Celie, que gosta de Doci, e que as duas ficam juntas e todo mundo vê isso de forma muito natural ao longo do livro. E não é demarcado, elas simplesmente se amam e elas vivem juntas, e aí elas não vivem juntas, e aí às vezes elas vivem juntas. Eu acho isso muito legal, porque não é aquela coisa romantizada, sabe? Não é uma coisa extremamente irreal e inalcançável que nem a gente vê na maioria dos livros. Acho que é por isso que a violência que ela sofre ao longo da vida não vira pesada, porque não é o foco do livro. Tipo, ela é a violência, ela é a homossexualidade, ela é uma mulher, ela é preta, e tudo isso faz parte da constituição de quem ela é, de formas leves e pesadas, mas ao mesmo tempo é a história de como ela encontra paz no meio disso tudo, sabe? Eu achei lindo porque no final ela fala assim, tem uma parte em que a Doci e ela ficam separadas, e aí ela tá com o ex-marido dela, o Albert, e aí ela tá muito de boas, e aí ela fala: a Doci não estava aqui, mas eu estava em paz. Se ela viesse, eu estava feliz, mas se ela não viesse também, eu estava alegre. E tipo, quão ela
era muito ela, tipo, ela muito agente, muito capaz e muito autossuficiente e muito, tipo, não significa que ela renega amor, que ela não ame de volta. Enfim, eu acho que ela só para de ser uma refém das coisas ruins que aconteceram com ela e das coisas boas também. Ela se torna o eixo dela mesma, sabe? Ai, meu Deus, esse livro é tão lindo. eu não vou me cansar de dizer, tanto que eu comprei vários livros da Alice Walker essa semana, porque eu vou ter que ler tudo, ela é muito maravilhosa e é tipo muito psicológica, sabe, a narrativa, dá pra você ver a construção psicológica dos personagens e como eles se desenvolvem ao longo da narrativa, não é uma narrativa estanque, e também é uma relação de amor entre ela e a irmã dela, que ficam separadas por muito tempo por conta de um cara que não aguentou receber um não. Aborda muito como que as relações entre pessoas negras não estão livres de pressões, sabe? Tipo, tanto as que são colocadas perante a gente, que a gente continua reproduzindo nos nossos relacionamentos com pessoas negras, mas também as relações de machismo entre, por exemplo, homem negro e mulher negra, né? E eu achei que o livro aborda isso de uma forma muito sensacional, e quanto esses personagens masculinos também se desconstroem. Porque o Albert, no começo, ele é a gente acha que ele, tipo, a visão que a Dulcie tinha dele quando ela era uma mulher mais submissa era uma de um cara que estava acima dela e que podia mais que ela. E ao longo da obra a gente vai percebendo que o Albert é um bosta, ele é um nada, ele é um cara super covarde, babaca, otário. E ao mesmo tempo um ser humano que tem também qualidades e defeitos. E aos poucos ele vai aprendendo a se transformar junto com a família dele, junto com a Celie, com a Dulcie. Ele passa de um cara babaca, machistão, escroto, pra um cara que costura com a ex-mulher, que é sapatona na varanda de casa, felizes. E são transformações orgânicas, sabe? Eu acho muito legal porque elas não partem de um agente externo, de um evento em si que aconteceu e faz com que o personagem mude, ou que ele precise tomar um rumo diferente na história. Elas acontecem simplesmente, são anos e anos contados e que a gente vai acompanhando essas histórias de relações da Celie com as outras pessoas, e a Celie é o eixo de tudo, eu acho que é isso, sabe? E a relação da irmã dela com ela, e como esse também é mais um amor feminino que a constitui e que faz com que ela seja ela, e que ela saiba cultivar e cativar amor, sabe? Tanto interno quanto externo. Ai, é muito lindo. Essa é a resenha, é muito lindo, vai ler. Me conta o que vocês acharam do livro, do filme. Eu ainda não vi o filme, mas me conta aqui também qual a relação que você faz entre um e outro. Se você gostou, o que você achou, se você teve uma interpretação totalmente diferente da minha. Quero muito ouvir vocês. Enfim, é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um curtir aqui embaixo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é tudo exigindo. Instagram, Snapchat e o meu Facebook. Ai, aquela que esquece as redes sociais. Eu vou colocar aqui porque, mano, é difícil, então eu vou colocar tudo aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!